gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui! Ai, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui! Ai, que gente mais besta. Ah, que gente mais besta. Divertidamente 2. Fala cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de animação. Isso mesmo, um dos estilos, né, de cinema que mais me agrada, porque é sensacional. Ultimamente a Pixar não tem acertado, mas esse filme aqui pode ter sido diferente. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo, porque tem assim, coisas interessantes pra gente falar de Divertidamente 2. A sequência do tão amado Divertidamente. Então, simbora! E bom, como de praxe, a gente tem que falar sobre o que é o filme e depois os pontos positivos e negativos e o que eu achei, tranquilo? Então, a primeira parte seria do que se trata. Basicamente é uma sequência direta de Divertidamente, se passando alguns anos depois, quando a Riley está entrando na adolescência, né? O primeiro ano aí da adolescência, e com isso vem algumas mudanças. As principais seriam emocionais, mas também mudanças no próprio comportamento e coisas do tipo. E com isso então entra a trama, onde vamos conhecer as novas emoções da Riley. As 5 principais vocês já conhecem do primeiro filme, que são alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo, que compõe aí, né, o comportamento dela no primeiro filme, na primeira infância. E agora temos a adição de algumas novas bem interessantes que podem ser sim exploradas aí de uma forma bem legal, tanto nesse filme quanto no futuro, que provavelmente vai acontecer em 3. E essas novas emoções são a principal delas, ansiedade, a vergonha, a inveja e o tédio. E essas emoções claramente têm alguns papéis importantes dentro da trama, mas a principal é a ansiedade e também em alguns aspectos a própria vergonha, que tem um papel bem legal e importante para resolução ali do problema principal do filme. Fora que tem também uma outra emoção, né, que vai estar presente no filme, mas ela aparece ali em momentos esporádicos. Eu acho que ela aparece 2 vezes, se eu me lembro bem, né? E essa emoção eu não vou falar para vocês ficarem, né, curiosos e irem assistir o filme. E bom, com essas novas emoções, a Riley acaba entrando em uma nova fase da vida, a adolescência e puberdade, onde ela vai ter ali que, né, claramente se entender ou tentar se entender melhor, pondo, né, as próprias convicções dela à prova, o que mostra muito a evolução, né, das próprias ideias do filme, apontadas como um crescimento da própria Riley. Fora que também vai mostrar um crescimento das próprias emoções, como a própria alegria, que evolui muito dentro do filme, mas eu já vou falar um pouco mais sobre isso. E também o crescimento como um todo, né, da narrativa e coisas do tipo. Então é sim bem interessante e traz esses aspectos da própria Riley envolvendo, né, o último verão com as suas amigas e entrando agora na puberdade. Então realmente é um filme bem interessante e dá foco claramente na ansiedade, trazendo temas mais adultos, né, que refletem aí em uma galera um pouco mais madura e que claramente as crianças não vão entender, mas ainda assim vão gostar do filme. Eu sou a Alegria, falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! A tristeza tá na área! E bom, vamos lá para os pontos, né? O que eu achei realmente de negativo ou de positivo do filme vão estar meio embolados aqui, mas a gente vai comentar sobre tudo, beleza? O principal ponto negativo que talvez eu possa apontar para vocês é a própria inserção das emoções. Eles dão algumas desculpas sobre o porquê delas não terem aparecido, né, no primeiro filme, que você engole ali a princípio, mas ainda assim eu acho que faltou um pouco de trabalho nessa parte, o que me incomodou bastante o jeito que eles inseriram essas emoções nos personagens da mãe e do pai da Riley. Então eu acho meio estranho, mas ainda assim algo plausível. Incomoda ali, né, pelo menos me incomodou um pouco, mas ainda assim é uma problemática que eles resolveram, né, ou tentaram na verdade, porque como fica a parecer é que essas emoções elas vêm de vez em quando, dá um alô e sai fora.
mas ainda assim eu acho que se eles abordassem de uma forma um pouco diferente o jeito que elas fazem isso nos outros personagens, eu acho que ficaria mais interessante. Então isso ficou meio escanteado e não tão trabalhado assim. E na maior parte, o filme, sim, é uma obra-prima da Pixar, sim. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes da Pixar. Eu gostei muito, mas principalmente, como eu disse, o crescimento das emoções. Principalmente a alegria. Porque ela realmente não sente só alegria. Ela também tem um âmbito de tristeza, um pouquinho ali de medo, ansiedade. E isso é mostrado, né? Como ela se comporta. Ela também demonstra raiva, então tem muitos dos aspectos que complicam muito mais a narrativa e deixam mais complexa e se aprofundam mais, o que é um ponto excelente, um ponto muito positivo, porque demonstra que a própria alegria que a gente tem não é simplesmente alegria, é algo um pouco mais profundo do que isso, né? É bem mais complexo do que isso. E esses personagens, né, que são apresentados, as próprias emoções, que também tem um foco maior nas emoções principais, que acabaram ficando um pouco de lado no primeiro filme, aqui eles dão um foco um pouco maior em como eles se comportam, ou como eles agregam a narrativa, que foi também um ponto positivo. E essas emoções, tanto a alegria quanto as outras, né, emoções, tem ali um arco narrativo como si só, o que é bem difícil de fazer, né, dito que são 9, né, emoções principais abordadas nesse filme. Então, trabalhar elas é um pouco difícil porque são muitos personagens e estão de novo em narrativas diferentes. Um outro ponto que me incomodou um pouquinho, mas assim, bem tranquilo, é o próprio ponto deles terem voltado ao a mesma problemática do primeiro filme, onde eles acabam se perdendo, né, na mente da Riley novamente, tendo que retornar à sala de comando, o que para mim foi uma solução muito simples que eles tentaram entregar. Não é algo também que vai machucar o seu coração, mas que eu achei um ponto importante de se destacar, que é um ponto fraco na minha opinião, né? Eles voltarem com a mesma narrativa do primeiro, né? Eles se afastando da mente da Riley, eu acho que ficou meio estranho. Deu piti e com razão! Muito bom, senhores. Podia ter sido um desastre. Gente, que desastre. E o outro ponto positivaço é a própria narrativa como um todo, assim como também uma problemática, porque temos ali um final de semana onde a Riley vai ficar fora, né, como no começo das férias de verão, ou o último momento antes deles crescerem realmente, né, irem para o ensino médio, coisa do tipo, onde a Riley vai deixar de ser criança para se tornar uma adolescente. E tudo o que envolve isso, né, é abordado aqui, como a própria ansiedade de ser aceita, de como vai ser o futuro, de se separar das amigas de infância, de como a problemática dela em se tornar uma pessoa boa, ou a problemática de como ela se vê no mundo, como as convicções dela são postas à prova, e tudo isso evolui a narrativa e também evolui o próprio tema, que é a mente, né, humana propriamente dita. Porque mostra que a mente está sempre se moldando e sempre mudando. O que muita gente às vezes fica meio, cai ali no conto de que você não pode mudar a sua opinião, ou até mesmo você tem que ser aquilo para sempre, ou se você defende uma ideia você não pode mudar de ideia, e é uma coisa besta, sabe? Aqui mostra que você sim pode mudar de ideia, e não só pode, como vai mudar de ideia. O que você não pode cair é na besteira de ser tão, egocêntrico, se a gente pode chamar dessa forma, ou hipócrita, de não acreditar nisso. E, claro, defender um ponto até que você veja que esse ponto está errado, ou de alguma forma esse ponto mudou, né? Você enxerga de uma perspectiva diferente e está tudo bem você mudar de ideia. Então isso entrega uma narrativa muito sensacional. A própria convicção, que aqui é um ponto principal da trama, mostra como a gente realmente muda, e às vezes muda muito. O que é normal, você só tem que aceitar isso e tentar, né, entender e resolver cada problemática por si só. Prévia dos próximos 10 anos. Bora! A Riley precisa da gente. Já te botei em alguma roubada? Várias. O que é isso? O abismo do...
Bom, muitos pontos positivos, alguns ali que me incomodaram, mas não tira de jeito nenhum o brilhantismo dessa obra. Eu realmente estava com o pé atrás, mas eles conseguiram entregar sim uma continuação digna, né, do primeiro filme. Talvez empatado, talvez um pouquinho melhor em alguns aspectos, talvez fica abaixo em outros, tanto é do elemento de surpresa e das novidades, que aqui você já entende, né, como é a narrativa e como isso vai ser construído, tanto com os personagens, então isso não é surpresa, o que cai na mesmice, se a gente pode chamar dessa forma, mas não tira, como eu disse, o brilhantismo da obra, o que pode ser aí um ótimo indicativo dessas sequências de que o Bob Iger anunciou, que é o CEO, né, da Disney, para os próximos anos, como Toy Story 5, Frozen 3, então ele realmente está apostando nas continuações, coisa que ficou meio assim, porque das continuações a gente tem que ir para obras novas, mas além disso, né, a gente viu na própria bilheteria do filme que ele tinha razão. O filme acabou sendo a maior estreia do ano, passando até mesmo Duna, parte 2, então mostra que as sequências ainda assim são fortes, e principalmente desses filmes que fizeram sucesso. Então por isso que ele realmente anunciou que vai ter continuação de um monte de coisa. Moana 2 no final do ano ainda, né, ainda em 2024. Então temos muitas continuações da Disney anunciadas, coisa que eles não estavam querendo fazer para trazer novas obras, mas visto que a Pixar entregou nos últimos anos, como Lightyear e o próprio Elementos, a gente vê que a estratégia não estava dando tão certo assim, né? Porque são narrativas rasas e, claro, com problemáticas simples, que entregam novas experiências, esse é o ponto positivo, mas ainda assim acaba não sendo tão Pixar a ponto de animação e de narrativa. O contrário de Divertidamente 2, que entrega, né, vários elementos que você fala, isso aqui é um filme da Pixar. E realmente eu acho que Bob Iger estava com a razão. E dito tudo isso, eu amei o filme e claro, tem aqui a nossa nota no final, tanto para o primeiro filme quanto para o segundo. Então a gente já faz isso aí quando tem, né, uma saga, uma sequência, enfim. O filme entrega as propostas que realmente queria entregar e de uma forma muito coesa, inteligente e divertida, claramente divertidamente. Muitos momentos que eu me diverti, dei risada, entendi a referência, vários pontos interessantes da própria narrativa que me agradou. Tem um pontinho ou outro ali, mas ainda assim, um filme nota 9, isso mesmo, 9,5 talvez. Fico tentado aqui, mas vou manter o 9. Por quê? Porque o primeiro filme a gente pode, né, dizer que é um filme nota 9,5. Tem alguns pontinhos ali que me incomodam no primeiro filme, mas ainda assim um excelente filme. Então fica aqui, né, o primeiro filme com a nota 9,5 e o segundo 9, depois de alguns ponderamentos que a gente pode ter aqui, principalmente na narrativa que se repete e também na questão da novidade. Então é bem interessante como eles abordam o tema da ansiedade e também, né, os temas atuais aí das emoções que os jovens e adultos sentem. Então é um filme excelente e eu recomendo demais que você vá assistir no cinema. Chama o crush, os amigos, a família, leva um primo se você não quiser falar que você está indo assistindo uma animação, mas enfim, vai assistir no cinema. A Operação Nova Riley começou. Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! E bom, então essa foi a nossa resenha sobre o filme Divertidamente 2. Espero muito que vocês tenham gostado, como a gente falou, a gente abordou. Eu gostei muito do filme, excelente. Assim, como eu disse, né, alguns aspectos ali ou outros que você às vezes não se incomode, mas ainda assim um ótimo filme que eu recomendo vocês irem assistir no cinema. Leva aí uma galera, se você não quiser ir assistir uma animação, se você não quiser, né, que as pessoas saibam, mas enfim, eu acho que isso é besteira, então vale demais ir no cinema assistir. Dito tudo isso, deixa nos comentários o que você achou do filme, se você já assistiu. Se você ainda não assistiu, se você pretende assistir, deixa aí todos nos comentários. Já aproveitando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E claro, fica aqui ligado nessas recomendações que eu vou falar aqui para vocês, como a nossa playlist de resenhas, tem muitas coisas boas, principalmente de 2024, e também o nosso vídeo sobre as animações, que vai estar aqui excelente demais, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!